Dia da Manhã. Muito bom dia, são 9h02 nesta terça-feira, dia 31 de março de 2026. Eu, Ronald II, falo ao vivo, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Dou as boas-vindas à nossa transmissão ao vivo, a você que nos acompanha. Bom dia a você, telespectador da TV Assembleia, canal 9.2. Bom dia a todos os ouvintes sintonizados na 96.9 FM e aos internautas conectados através das nossas plataformas digitais. Hoje é terça-feira, dia de sessão plenária. Daqui a pouquinho a gente traz ao vivo as primeiras informações direto do plenário, o deputado Najib Aikel, com a repórter Milena Dutra, que está acompanhando a movimentação, apurando ali as notícias preliminares. A qualquer momento, a repórter Milena Dutra entra ao vivo com a gente. Daqui a pouquinho também tem sessão a partir das 9h30. E aí a gente já se conecta diretamente com o plenário, os pronunciamentos dos parlamentares ao longo da manhã desta terça-feira. Vou trazer informações no Diário da Manhã sobre a audiência pública que discutiu investimentos na saúde, os trabalhos coordenados pelo deputado Arnaldo Melo, presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Maranhense, conduziu aqui uma audiência pública para discutir sobre o assunto. Vou bater um papo daqui a pouco aqui com um especialista em imposto de renda, viu? Em tributação. Vai estar comigo aqui o André Mota, contador e administrador. A gente sabe que o prazo para entrega das declarações do imposto de renda está aberto. Muitas declarações já foram entregues. A Receita Federal registrou nas primeiras 24 horas, na semana passada isso, 1 milhão de declarações, cerca de 1 milhão já recebidas. E aí os contribuintes brasileiros não podem perder esse prazo não, viu? A gente vai falar sobre as novas regras, algumas mudanças daqui a pouco. Trago previsão do tempo, também com a Paula Torres daqui a pouquinho, trânsito ao vivo. Vamos falar sobre planos de saúde, tira dúvidas aqui sobre planos de saúde. E vamos também trazer a cobertura de uma agenda de oficina ortopédica, também voltada para a questão da saúde. Muita saúde hoje aqui no Diário da Manhã, tá bom? Mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão ao vivo, que seja uma terça-feira de boas notícias, muita informação para você no Parlamento. Milena Dutra, vamos falar com ela ao vivo no plenário do Poder Legislativo Maranhense. Ô Milena, muito bom dia, primeira sessão plenária da semana, grandes expectativas para hoje, não é isso? Olá, muito bom dia, Ronald. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Assembleia, pela TV Assembleia, emissoras do Parlamento Estadual. Já estou aqui para acompanhar a primeira sessão plenária desta semana, dia 31 de março, encerrando o mês de março, trabalhos aqui no plenário. Daqui a pouquinho os deputados chegam, já estão em seus gabinetes. Por volta 9h30 da manhã, horário regimental, eles começam os trabalhos e a gente transmite ao vivo pela TV Assembleia as atividades aqui no plenário. Ontem eles se reuniram em comissão, na Comissão Parlamentar de Saúde. Hoje à tarde está prevista a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e a semana segue. Lembrando que teremos o feriadão de Páscoa, mas hoje os deputados se reúnem aqui no plenário para mais um dia de trabalhos, ordem do dia, depoimentos, pronunciamentos, destaques aqui na tribuna, e a gente segue acompanhando. 13h, a gente traz o resumo aqui pela TV Assembleia, os principais destaques dos trabalhos de hoje, né, Ronald? Isso, Milena, vai ser uma manhã de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, ao plenário, já com a definição de início da sessão plenária. A gente lembra sempre, regimentalmente, os deputados e deputadas podem dar início a qualquer momento, a partir das 9h30. Na TV Assembleia, a transmissão da sessão plenária é ao vivo na íntegra. Pela Rádio Assembleia, a gente segue com o Diário da Manhã, fazendo aquela conexão que você já conhece. Por falar em trabalho, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou uma audiência pública no âmbito das comissões, mais precisamente na Comissão de Saúde da Casa, que é presidida pelo deputado Arnaldo Melo, parlamentar experiente, já foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e tem conduzido as atividades dentro desse âmbito das comissões na Comissão de Saúde. A audiência pública discutiu investimentos para o setor. A audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Maranhão aconteceu na Sala de Comissões e foi coordenada pelo deputado Arnaldo Melo, presidente da comissão. Foi a oportunidade para se saber como os gastos com a saúde têm sido feitos no Maranhão. Ouvimos a explanação com muita atenção e eu tenho certeza que o Maranhão deu um grande salto na saúde, como ele
Tiago relatou aqui durante a sua explanação. Foram muitos pontos positivos que o governo Carlos Brandão conseguiu pontuar no estado, seja na região tocantina, seja na região dos Lençóis, seja na região da Baixada Maranhense, no Agreste Maranhense, na região central do Maranhão e aqui na capital. Durante o encontro, o secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes, apresentou um relatório detalhado do quadrimestre final de 2025. Entre os destaques estão o Centro de Hemodiálise, o Hospital da região tocantina, a entrega de 60 ambulâncias, os bons números do programa Cuidar dos Olhos, entre outros. O governador Carlos Brandão entregou hoje o 6º centro de hemodiálise em Paços do Lumiar, com 40 cadeiras para atendimento a 240 pessoas. E eu acho que isso tem sido um símbolo da gestão atual do governo. Essa é a proximidade com as pessoas e também facilitar o acesso ao serviço de saúde. Muito do que foi feito pelo Estado na área da saúde contou com recursos próprios. 77,38% das verbas usadas saíram do Tesouro Estadual. Um papel importante do Poder Legislativo de fiscalizar. E agradecer aqui, ao longo desses últimos 4 anos, os presidentes que aqui passaram, Florencio, o deputado Florencio, a deputada Viviane, a deputada Cláudia, o deputado Adelmo, e hoje aqui com a presidência do deputado Arnaldo Melo também acompanhando a apresentação desse relatório do quadrimestre de 2025. Para o presidente da Comissão de Saúde, deputado Arnaldo Melo, a Secretaria de Saúde cumpriu seu papel na atual gestão. O governo está presente, melhorando a saúde do nosso estado em todas as regiões. E nós, como deputados estaduais, cumprimos a nossa obrigação de acompanhar o orçamento do estado, a aplicação desse orçamento, de forma que a Comissão de Saúde ficou satisfeita com a explanação feita pelo secretário Tiago Fernandes e por toda a sua equipe nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa. É isso, gente. Então, mais informações sobre a audiência pública que discutiu investimentos na saúde, você pode acompanhar por meio do site al.ma.leg.br. Essa reportagem, inclusive, ela já fica disponível no nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Olha, a gente vai mudar de assunto aqui, a gente vai falar a partir de agora sobre contabilidade, mais precisamente sobre a famosa entrega da declaração do imposto de renda. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje no quadro de entrevistas. Entrevista. Nove horas e 9 minutos. Sou ao vivo aqui, permaneço direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, recebendo o nosso convidado de hoje. Dou as boas-vindas ao contador e administrador, também empreendedor, o André Mota, viu? A gente vai falar aqui sobre essa tão chamada, tão esperada declaração do imposto de renda. O André, muito bom dia a você. Antes de tudo, obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente. A gente sabe que vida de contador não é fácil o ano inteiro, mas quando está no período de entrega de declaração do imposto de renda, cada minuto é precioso. Cada minuto é precioso, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu não poderia deixar de não vir, porque o convite de um amigo pessoal, o Ronald, e aí a gente também disse para os clientes, dá uma guardada aí que logo mais eu lhe atendo. Bora atender o povo do Maranhão primeiro, né, André? André, vamos lá. Prazo aberto de declaração de imposto de renda. A gente estava comentando agora há pouco aqui nos bastidores que um número muito elevado de brasileiros já fez essa entrega, as primeiras 24 horas aí, mais de 1 milhão. Quando que se encerra esse prazo? Como é que você tem visto aí já esse cenário? Assim, a gente tem um público muito grande que entrega as declarações do imposto de renda. Então é aquele público que, assim que inicia, eles correm para entregar, e aquele público que, quando está terminando, está na correria para entregar. Então é uma grande quantidade de pessoas no começo da declaração, no começo da entrega, e lá perto do dia 29 de maio, quando se encerra, muita gente querendo enviar para não perder o prazo. Porque após o prazo, tem uma multa aí de aproximadamente R$200. Que pesa no bolso da maioria dos trabalhadores, viu? Exatamente. O André, e tem o risco também daquele o contribuinte que não tem tanto cuidado, já fica empurrando a coisa para deixar para a última hora, o sistema pode dar uma sobrecarga ali, ou isso não acontece mais? Acontece, assim, pelo menos até o ano passado acontecia. Sim. A gente via o último dia querendo fazer a entrega da declaração,
e às vezes um errinho ou outro a gente não conseguia homologar junto à Receita Federal. Então é bom a pessoa entregar com antecedência para evitar esse tipo de transtorno. Quem é que precisa fazer essa entrega da declaração do imposto de renda? E que é uma coisa muito importante falar. A gente está passando por uma reforma tributária. Sim. A gente viu que o governo elevou, né, a questão dos rendimentos tributados. Eles não vão tributar a partir de 5 mil. E muitas pessoas perguntam assim, André, por que eu estou pagando imposto de renda sendo que houve essa alteração no governo? Mas essa alteração começou a partir de 1º de janeiro de 2026, esse ano. Então, somente na declaração do ano que vem, Entendi. esse cálculo vai ser executado. Então, para esse ano, que é a declaração referente ao ano passado, muda pouca coisa. Entendeu? Então, rendimentos a partir de 33 mil, se não me engano, aproximadamente, Sim. Precisa fazer essa declaração. Existe muita gente assim que é leigo no assunto, está trabalhando, está vendo lá no contra-cheque o desconto do imposto de renda e não tem informação de que é obrigado a enviar. E quando envia, tem a multa. E se ele tiver restituição do imposto de renda, o governo deduz a multa no valor que ele tem a receber. Então é muito bom, é muito importante procurar um contador, né, procurar um profissional que entenda do assunto para tirar essas informações. Porque você tocou num ponto aqui que é muito interessante. Às vezes o trabalhador, né, ele não tem tanta familiaridade com essas regras de contabilidade, e aí ele observa lá no contra-cheque dele uma retenção. E ele acha que tudo aquilo ali ele vai conseguir restituir. Não é bem assim. Não é bem assim. Falando nisso, muita gente pensa assim, André, vê aí o meu imposto de renda e vê quanto é que eu posso ganhar do governo. Eu falei assim, meu amigo, você nunca vai ganhar. Não vai ganhar nada, tem que torcer para não perder. Exatamente. O que significa restituição? A restituição é um valor que você paga. Você já deixou trancado ali. Você olhar o seu contra-cheque, você vai olhar imposto de renda retido, é um valor que eles tiram do salário e envia para a Receita Federal. Então, na declaração do imposto de renda, você pode receber 100%, parcialmente, ou ainda ter que pagar o governo. Às vezes eu pego clientes que acabam pagando valores a mais, mas por quê? Eles falam assim, André, eu já pago tanto imposto, né, já desconto todo o meu contra-cheque, por que eu ainda tenho que pagar? Porque geralmente essas pessoas têm pagamento de 2 fontes, né? Então tem 2 tipos de trabalho. Então, se ele unificasse esse trabalho, a alíquota de imposto ia ser maior, o desconto ia ser maior. Então, no trabalho dele, eles descontam um percentual X, que é menor, por conta do rendimento que é menor. Então, quando soma o rendimento, é aplicado a alíquota maior. Então, por isso há essa diferença. Entendeu? Que muita gente acaba não entendendo. Quando a fonte pagadora acaba não retendo ali na fonte ali, o dinheiro, o pagamento da receita, isso aí também é ruim, não é? Porque no final das contas o dinheiro não tá indo para lá, então não tem um caixa para poder suprir qualquer necessidade. Exatamente, aí fica um transtorno tanto para o profissional, né, como para o empresário, porque inevitavelmente a pessoa vai cair na malha fina. Ele vai perguntar assim, olha, a minha fonte aqui está... o meu extrato, meus rendimentos estão todos aqui, por que eu caí na malha? Aí ele vai se questionar lá para o patrão e vai ver que não houve a questão do pagamento. André, você falou aí numa palavrinha composta aí que é o terror dos contribuintes brasileiros. O que é essa tão chamada, tão falada malha fina? A malha fina, tem muita gente que tem você demoniza, acho que é a pior coisa do mundo. Não é bem assim também. Não é bem assim. Pensa assim, cair na malha fina, a Receita Federal vai bater na minha porta e vai apreender meus bens. Não, não é isso. A malha fina é uma inconsistência de informação. Por exemplo, vamos dizer que você vai no dentista, vai lá, faz o procedimento, paga R$2.000. Sim. E no recibo, lá na informação que o dentista passa para a contabilidade, eles acabam colocando 1.500 e não o valor de 2.000. Ou 1.999,98. Então é um valor que não bate. Então a Receita Federal vai assim, olha, esse valor aqui está na malha fina. Então você vai chegar lá no dentista, olha, eu caí na malha fina por esse aqui. Aí vai ver a contabilidade lá e vai ajustar. E aí a gente comunica, né, faz a retificação e depois fica tudo bem. Então a malha fina é só para a gente assegurar essas informações
estão de acordo. É uma peneira ali, né? Uma malha É. fina ali para poder identificar qualquer tipo Porque assim, de Ronald, tem emergência. muita gente, muita empresa, essas empresas de RH em geral, empresas em geral, às vezes tem tantos funcionários que eles vão alimentando lá o sistema, ficam errando R$1 ou R$2, R$10, e aí acaba ocasionando essa questão da malha fina. O que não pode acontecer é quando a pessoa já vai mal intencionada, que ela vai cair na malha fina, ela não vai ter como provar e depois tem um auto de infração em relação ao procedimento errado que ela fez. André, que dica que você dá para o contribuinte, né, de uma maneira que ele possa se organizar ao longo do ano? Porque quando eu tiro isso aqui por mim, né, quando a gente chega lá no período da declaração, a gente fica correndo para um lado para o outro. Meu Deus, eu gastei tanto com saúde, eu fiz uma consulta em mês de agosto e foi tanto, eu preciso inserir. Aí a gente não encontra toda essa documentação. O contribuinte ele precisa ter uma questão organizacional, né, para ajudar. Com certeza. Assim, esse aqui eu vou querer falar aqui diretamente para a câmera. Vai lá, fica à vontade. Você não precisa mais se preocupar com papel. Basta você pedir a nota fiscal relacionada a gasto com saúde ou educação. E essa educação precisa estar vinculada ao MEC, certo? Então, existe uma nova forma de puxar essas informações, né, que é a declaração pré-preenchida. Quem tem o seu GOV atualizado com a confiabilidade nível prata ou ouro, assim que a gente puxar essas informações na declaração do imposto de renda, todas as suas notas fiscais relacionadas a gastos com saúde, rendimentos financeiros, ou se você trabalha de CLT, você tem uma empresa, essas informações são puxadas. Então é muito importante você fazer o documento fiscal, pedir a nota fiscal. Porque o que acontece? Muitos clientes acabam fazendo o procedimento, não exigem a nota fiscal e no período da declaração do imposto de renda quer pedir nota retroativa. E isso é muito difícil de conseguir. E acaba que a pessoa não consegue fazer a dedução do imposto de renda por conta dessa nota fiscal. Aí me pergunto assim, André, eu posso fazer o médico pode fazer um recibo? Pode, mas a grande possibilidade de cair na malha fina e até provar que você fez exatamente esse procedimento, você já teve muitos transtornos. Pois é, antigamente ainda a Receita ainda tolerava, né? Em anos anteriores. Hoje Sim. eu observei que na declaração minha desse ano, nós entramos lá pelo gov.br, lá já tinha muita coisa já associada, foi exatamente o que você está falando aqui. Agora, para quem tem imposto a restituir, André, existem algumas alternativas, algumas maneiras de tentar sair ali logo no primeiro lote, no segundo lote. A gente sabe que existem os públicos prioritários, mas existem também outros instrumentos a respeito do próprio PIX. Como é que funciona isso? Assim, a antecipação, a entrega o mais rápido possível pode garantir essa restituição rápida. Mas nem sempre aquele que está com muita pressa de receber, vai receber. Acontece muito lá no escritório o seguinte, André, que dia que eu vou receber? Eu falei assim, eu não sei. Pode ser no primeiro lote, pode ser no segundo, pode ser no terceiro, mas quem tem a capacidade de te informar quando é que vai te pagar é a própria Receita Federal. Pode ser que seja no primeiro lote? Pode, mas aí é algo deles. Eles disponibilizam em um determinado dia as pessoas que serão, entre aspas, contempladas no primeiro lote. Então a pressa nem sempre significa dizer que você vai receber essa restituição. O que você deve garantir? Entrega imediata e informações corretas. Às vezes a pessoa assim, não quero fazer logo para receber, mas não tem todas as informações para colocar dentro da sua declaração. Então ela acaba, entre aspas, meio que sonegando algumas informações e aí cai numa malha e fica impedido de receber logo. E eu te pergunto uma coisa, quem já é bem descuidado com relação a essa questão da declaração de imposto de renda? Tem gente que tem 2, 3 anos aí para trás, que não fez declaração, tá em situação de irregularidade na Receita. E esse público aí, ainda tem como resolver a situação? Chega nesse período de abertura de prazo e dá para poder se acertar e se limpar com a Receita? Todos os anos anteriores ela pode estar regularizando a qualquer momento. A qualquer momento, não tem abertura de prazo. Isso. A abertura de prazo é somente para você entregar sua declaração certinha e evitar sua multa. Correto. Entendeu? Então esses anos anteriores que a pessoa é obrigada a enviar e não enviou,
ela vai ter uma suspensão cadastral na Receita Federal e ela vai saber na hora. Por quê? Porque é bloqueado no banco. Então, se ela tem valores no banco lá que usa no dia a dia e vê a conta bloqueada, ela vai se preocupar logo. Então, ela vai buscar um contador, uma pessoa que saiba fazer. E assim que envia a declaração, é uma questão assim de 24 horas, já está tudo normalizado. Então, assim, não tem essa de você está numa situação de irregularidade, está preocupado, eu não vou atrás disso, porque pode dar problema, muito pelo contrário, né? Você tem que procurar um especialista no assunto. Sim. Eu gosto muito de quando alguém fala, quem é que faz sua declaração? Eu falo assim, eu prefiro contratar um especialista, porque por mais que seja, meus rendimentos são simples e tudo, mas eu não quero entrar ali, correr o risco, né? Exatamente. O profissional é sempre muito importante nesse momento. Eu quero te agradecer, viu, André? André Mota, contador e administrador. Obrigado por estar com a gente aqui, viu? Prazer é todo meu. Para mim é uma honra receber um convite de um grande amigo como o Ronald. Valeu, muito obrigado. Esclarecedor a sua entrevista por aqui. Sucesso. Bora virar o jogo. Falando de contabilidade, agora a gente vai conversar aí com São Pedro, né? Na verdade, a gente vai chamar a Paula Torres para saber se chove ou não chove, como é que fica a previsão do tempo nas próximas horas nas regiões do estado do Maranhão. É ela mesma, é a Paula. Tô checando aqui. Bom dia, Paula. É você. Boa noite para você que está com a gente aqui na Assembleia em Foco, segunda edição. Vamos conferir como fica o tempo para amanhã, quarta-feira. Aqui em São Luís, as temperaturas começam entre 24 e 28 graus. O sol até tenta aparecer pela manhã, mas o céu fica carregado. À tarde tem previsão de chuva mais forte e à noite continua chuvosa. Agora a gente vai para a região da Baixada Maranhense, em Vitória do Mearim. Por lá as temperaturas variam entre 23 e 29 graus. O dia segue naquele padrão, sol entre nuvens e chuva rápida a qualquer momento. Agora vamos para o litoral leste do estado, em Primeira Cruz, cidade com forte potencial turístico. Por lá, mais calor, mínimas de 24 e máximas de 30 graus. Mas nem isso espanta a chuva, viu? Ela aparece ao longo do dia e também à noite. E atenção, o alerta de chuvas intensas do INMET continua valendo para grande parte do Maranhão, incluindo essas regiões. Então, todo cuidado é importante, principalmente em áreas abertas, estradas e locais com risco de alagamento. Ou seja, quarta-feira bem a cara do Maranhão. Sol, calor e chuva dividindo espaço o tempo todo. Uma ótima noite para você e uma excelente quarta-feira. Valeu, Paula. Bom dia para você. Muito obrigado aí e uma ótima terça-feira para todos nós, viu? Eu vou dar um giro aqui pelo trânsito, nesse momento na região metropolitana de São Luís, como é que está o trânsito nas principais ruas e avenidas da capital maranhense. Quem acompanha pela TV Assembleia e pelo YouTube observa as imagens, sistema de monitoramento de trânsito. Nesse momento ali seria a Avenida Daniel de Latouche, é isso mesmo? Avenida Daniel de Latouche, na altura do acesso ao Parque Shalom, funcionando muito bem. Avenida Maria Andreasa sem grandes dificuldades. A gente está atualizando às 9 horas e 25 minutos. O trânsito flui muito bem também. Observa ali na Avenida São Luís Rei de França. Já está com o trânsito aí mais tranquilo nesse momento, na verdade. Até a Avenida Jerônimo de Albuquerque ali na altura do Coafuma, na altura do acesso ao Angelim, sem muita dificuldade também. Vamos dar uma checada ali na região central. Avenida dos Holandeses, trânsito flui muito bem, né? Algo de errado não está certo nesse momento, é isso? Não, é notícia boa, o trânsito tá show de bola. Olha aí como é que está a Avenida Professor Carlos Cunha no Jaracati, com a Ponte Bandeira Tribuse, fluindo muito bem. Avenida Beira-Mar, Avenida Castelo Branco com a Ponte do São Francisco. Não tem nenhum tipo de dificuldade nesse momento. Você que está circulando pelas ruas e avenidas da capital maranhense, está circulando aí sem dor de cabeça, né? 9 horas e 26 minutos. Deixa eu dar só uma checada na Avenida dos Portugueses. Avançando um pouquinho ali próximo ao Senador Vitorino Freire, a gente observa também o trânsito fluindo muito bem. E é o mesmo que acontece na Avenida dos Portugueses, né? Na quarta ou na quinta-feira, né, amanhã ou depois de amanhã, eu acho que a Avenida dos Portugueses já começa a mostrar um trânsito um pouquinho mais intenso em determinados horários, por conta do feriadão.
E aí a turma boa gosta de comer um peixe lá na Baixada Maranhense, fazer a travessia ali do terminal da Ponta da Espera para o Cujupe. E é isso. Mas é isso, gente. São as informações do trânsito nesse momento, bem tranquilo mesmo o trânsito na manhã desta terça-feira, 9 horas e 27 minutos, na Grande Ilha. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a transmissão simultânea com a TV Assembleia, agradecendo a companhia de todos os nossos telespectadores, porque já são 9h27, 9h28, a qualquer momento, sessão plenária na Assembleia Legislativa. Obrigado a todos os telespectadores que vão ficar com a programação da TV. Em seguida, a movimentação no plenário do deputado Najib Aikel com a primeira sessão plenária da semana. A gente se reencontra.